Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa série de falando sobre cidades que não são assim tão procuradas. Então a gente vai falar sobre cidades às vezes um pouco menores, às vezes conhecidas, mas assim, né, não tá assim, ó, na mídia, né? Então a gente vai falar sobre Edmonton, em Alberta. A gente vai falar sobre a capital, Ottawa, que apesar de ser uma cidade super famosa, ser a capital, a gente não ouve tantas informações assim sobre morar lá. É sempre mais Toronto, na província de Ontário. Vamos falar também sobre St. John's, na província de Newfoundland and Labrador. Meu Deus, eu acho que é esse o nome. E por último, nós vamos falar sobre a cidade de Victoria, British Columbia. O vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, mas tenha um pouco de paciência. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre cidades não tão faladas assim, já deixa o seu joinha pra eu saber que é pra fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu já coloquei umas 20 cidades diferentes na minha lista aqui pra poder fazer próximos vídeos pra vocês todo mês sobre esse assunto, mas eu realmente só vou fazer esses vídeos se eu vi que vocês estão a fim de saber mais sobre cidades menores, tá bem? Ou até bem conhecidas, mas não tão faladas, gente. Esse negócio de ter botado Ottawa nesse vídeo tá totalmente fora do padrão. Ai, tô com calor, deixa eu tirar essa roupa, peraí. Só faltava o quadrinho cair agora. Ai, meu Deus. Nossa, como tá quente essa casa, Thiago, pelo amor de Deus, desliga esse aquecedor. Eu mandei uma lista de perguntas para essas pessoas. Algumas pessoas, deixaram eu citar o nome delas, outras não. Mas como foi uma confusão com as respostas todas que eu recebi sobre esses assuntos, eu vou fazer apenas a propaganda do blog Embarque com a Pri, que ela é de Victoria. Então vocês vão ver links aqui embaixo com respostas mais bem explicadas sobre determinados assuntos lá do blog dela. Curtam o blog dela, sigam o blog dela, então vamos lá. Edmonton é uma cidade grande, com cara de interior, onde é possível encontrar coisas legais para se fazer, que haveria em uma cidade movimentada, porém tem diversos locais com paisagens belíssimas, calmaria e tranquilidade. Bom, St. John's é uma cidade pequena, se comparada a Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ou até, acho que outras cidades aqui do Canadá mesmo. Mas se encontra de tudo, né? Tudo que você precisava se encontra lá. Os habitantes são muito educados e receptivos e é uma cidade pequena e as pessoas são bem acolhedoras. Bom, Victoria é um lugar com inverno pouco rigoroso, né? Não costuma nevar, é uma cidade de porte médio, com várias atrações de atividades e lazer. Não há muitos problemas voltados para o trânsito. É uma cidade muito bonita, com vários passeios ao ar livre. E caso vocês queiram saber um pouco mais, entrem no primeiro link que tem aqui do blog Embarque com a Pri. O custo de vida e qualidade de vida em Ottawa foi o que atraiu, né, o pessoal que respondeu essas perguntas comparado com Toronto e Vancouver, por exemplo. Bom, o salário mínimo na província de Alberta é 12,20. O salário mínimo, então, na província é de 10,50 a hora. O salário mínimo da província de British Columbia é de 10,85. 11,40 é o salário mínimo na província de Ontário. O passe de ônibus e metrô custa $92 por mês. Você pode usar à vontade, se for estudante é mais barato, acredito que uns $80, e na universidade já é incluso na tuition, então fica em torno de $30 por mês. O transporte público é bom, tem ônibus para todo canto, o metrô LRT cobre a parte sul e a parte norte da cidade. Ajuda, porém, não é o suficiente, né? Se você quiser morar longe do centro, é interessante ter carro, porém, ainda não vi necessidade. Em St. John's, você conta com normalmente ônibus e táxi. Dependendo da região, vai ter ônibus, né? Mas em regiões como Conception Bay South, não tem. Pode ser um pouco difícil ficar sem carro por lá. Apesar de uma cidade pequena, St. John's é a capital de Newfoundland, então acaba que é o grande centro da ilha. Costuma-se dizer que em 15 minutos, no máximo, você está em qualquer lugar. O transporte público em Victoria funciona bem, tem acesso em ônibus por quase toda a cidade. Cada viagem de ônibus custa $2,50, mas é possível comprar um Day Pass, que custa em torno de $5 e anda-se de ônibus quantas vezes forem necessárias no dia. Também há a opção de comprar o Monthly Pass, que custa $85. Estudantes de alguns colleges ganham um Free Bus Pass durante o semestre e as taxas já estão inclusas com a mensalidade, então os estudantes não precisam pagar extra. Outra opção bem comum em Victoria são bicicletas. É comum as pessoas indo trabalhar de bicicleta até mesmo durante o inverno. Mais uma vez, link do Embarque com a Pri aqui, o terceiro link para responder essa pergunta. $3,40 por viagem ou $113 por mês ilimitado com cartão de ônibus. O transporte público se resume ao ônibus. Os ônibus são bons, bem conservados, principalmente se você levar em conta toda a neve e gelo que é levado para dentro durante o inverno. Ele atende toda a cidade, mas as regiões mais afastadas têm frequência menor de ônibus. Obviamente ter um carro é muito mais confortável, mas para um casal sem filhos não faz tanta falta.
Eles estão construindo uma linha de trem que ela acha, né, que vai ficar pronta em 2018. É muito fácil viajar. Edmonton é a capital da província, fica a 3 horas de Calgary de carro ou 40 minutos de avião. As passagens têm preços acessíveis, coisas para se divertir, tem de tudo. Shows, jogos, bares, boates, parques, de tudo basicamente, né? Tem muitos parques, lugares para acampar, muitas coisas para se fazer fora de casa no verão e no inverno, depende se a pessoa quer sair e encarar o frio. Tem opções baratas e outras até free. Tem muitos locais para hiking. O centro é muito charmoso, restaurantes bacanas, tem bastante história em todo lugar. Atividades como ginástica, patinação, futebol, piscina em locais fechados. Tem boas opções artísticas também, basta procurar. Victoria tem muitas opções de lazer. Durante o verão, opções muito populares são trilhas, passeios em praias e lagos, esportes ao ar livre, como bike, caiaque, piqueniques em parques, mercados de rua, festivais de música e mais. Também temos ótimas opções de cervejarias, restaurantes, bares e atrações natalinas durante o inverno. A cidade fica em Vancouver Island e tem a opção de viajar pelo restante da ilha e pegar um ferry de 1h40 para Vancouver também. A vida noturna é um pouco mais limitada, tem uns barzinhos legais com excelentes serviços, mas não muita balada. Há vários bares, restaurantes e baladas em Ottawa. Balada é tipo discoteca. Há também muitos parques, museus e centros esportivos. Ottawa fica a 2 horas de Montreal e 4 horas de Toronto de carro, ou seja, dá para fazer pequenas viagens, bate e volta se você tiver disposição. Dá até pra ir em forró em Ottawa. Há muitas festividades tanto no verão quanto no inverno. Algumas são de graça. Patinar no canal é uma delas. Ottawa é uma cidade razoavelmente pequena entre duas cidades grandes, então para quem se cansar de Ottawa, tem Montreal e tem Toronto próximo, e os Estados Unidos também, que fica 45 minutos de avião para Boston, por exemplo. Um apartamento de 1 quarto em downtown, bem grande, custa em torno de $950, com tudo incluso, água, aquecimento, luz, TV a cabo, e apartamentos de 2 quartos com preços entre $1.100 a $1.300, né? Também todos no centro. Gasta-se em média um total de $300 para 2 pessoas por mês de mercado, mas não comprando nada orgânico, vegetariano, especial assim, né? Porque aí o valor seria bem maior. Ela respondeu que já viu anúncios de 2 quartos por mais ou menos $750, mas uma casa com tudo pode custar em torno de $1.800 canadenses. Quando digo tudo, é tudo mesmo, tá? A alimentação talvez, né, possa ser cara, principalmente se você quer uma alimentação mais saudável. Não tem muita variedade, como o brasileiro está acostumado em mercado central. Uma média de $400 canadenses por mês, com bastante coisa. Apartamentos em Downtown Victoria tendem a ser um pouco mais caros do que outras regiões. Em média, um apartamento simples para 2 pessoas gira em torno de $1.200 a $1.700 por mês. Uma opção bacana para quem pretende economizar são as basement suites, muito comuns em Victoria e geralmente bem mais em conta. A alimentação vai muito do estilo de vida que cada pessoa leva. Um jantar para 2 pessoas com bebidas inclusas custa em torno de $40 a $70. Para almoço há opções mais em conta, como buffets e fast food. Mercado mensal varia de $350 a $450, né, por mês. E quarto link aqui com a Pri explicando direitinho quais são todos os custos que ela tem, né, que você pode ter morando lá em Victoria. Custo de vida médio. Combo TV a cabo, internet ilimitada e telefone residencial, $100, né? 2 linhas de celulares, mais 2 GB de dados, $100. $113 de cartão de ônibus mensal. Jantar fora de junk food a restaurante bonzinho vai de $10 a $40, né, por pessoa, sem bebidas alcoólicas. Como em qualquer lugar no mundo, tem restaurantes caros e mais baratos. A melhor alternativa é cozinhar em casa para quem quer economizar. O gasto em supermercado é por volta de $80 por semana. Alugar um apartamento de 2 quartos próximo ao centro pode ser encontrado de $1.200 a $1.400 por mês. Não tem tantos brasileiros, porém existem muitos imigrantes, como em todo o Canadá. Até agora, ela foi bem recebida, né? E existem centros de apoios aos estrangeiros. Quando se vem como residente permanente, existem vários centros de apoio aos recém-chegados também. Tem-se uma boa quantidade de brasileiros na cidade, sim. Parece que tem muito brasileiro na universidade de lá, que é uma das 10 melhores do Canadá e a mais barata. Ela acha que, né, os imigrantes são recebidos muito bem lá. As pessoas conversam, perguntam de onde você é e tal, e o que te trouxe ali ao lugar. Sim, todos são muito bem recebidos. Alguns centros oferecem programas para famílias novas no Canadá e dão oportunidade para eles conhecerem novas pessoas e se integrarem com a comunidade. Há muitos imigrantes em Ottawa. Aparentemente, eles são bem recebidos e há alguns centros de apoio para imigrantes.
Os entrevistados nunca presenciaram ou ouviram falar de casos de racismo ou xenofobia. Se eles são racistas ou xenófobos, eles guardam bem para si mesmos. As principais, então, instituições são University of Alberta, NAIT e Northwest College. As instituições de ensino mais procuradas são a Memorial University, que é a MUN, College of North Atlantic, que é conhecido também. Bom, então, as instituições mais famosas são UVic, Camusun College e Royal Roads. As principais universidades em Ottawa são University of Ottawa e Carleton University. Carleton. Acho que é isso. O sistema de saúde em Edmonton é gratuito se você for canadense ou residente permanente. Se você for estudante e vier estudar por um ano, também é gratuito, assim como qualquer outro dependente e também para o seu cônjuge se ele vier com Open Work Permit, né? O sistema de saúde público para quem tem residência ou quem está com algum contrato de trabalho dá direito a ter o MCP, que é o plano do governo canadense, né? O plano de saúde. Em geral é de graça, menos remédios e alguns tratamentos. Tem gente que não gosta muito porque, por ser público, você precisa do encaminhamento do médico de família para ir para um especialista, mas eu acredito que isso seja em qualquer lugar aqui do Canadá. Funciona bem em relação ao hospital, o mendigo e o rico têm o mesmo tratamento. O plano de saúde, lembrando, também cobre bem-estar, né, como acupuntura, quiroprata. Se você precisa de uma emergência é bom, mas se não for nada de emergência vai demorar para ser atendido. Se precisar fazer algum exame, a mesma regra, se não for emergência vai demorar. Não tem ninguém morrendo na fila, mas eles te pedem para ir para casa se não tiver um quarto para você. O sistema de saúde de BC é pago, né? Varia atualmente de acordo com a sua renda e se você está com uma ou mais pessoas. O valor máximo é de $150. Algumas pessoas dizem que demora-se muito para conseguir um exame. Mas cada caso é um caso. Obviamente, casos prioritários mais graves passarão na frente. Family doctors são escassos. O sistema de saúde é diferente para os canadenses ou PRs e para os estrangeiros. Estrangeiros são obrigados a contratar um plano de saúde privado. Você consegue usufruir do OHIP, né, que é o plano da província, se você estiver trabalhando full-time ou se for estudante casado com alguém que trabalha. Ou se você tiver, né, o plano pelo college ou pela sua universidade. Bom, o clima de Edmonton é bem louco. Um dia tá menos 30, outro dia tá mais 4, porém é menos assustador do que parece. O inverno é rígido, longo, com muita neve, a cidade é razoavelmente preparada, não tem grandes partes subterrâneas como Montreal, por exemplo. A maioria das paradas de ônibus tem cabine ou locais próximos para você se abrigar. O clima é bem frio, os lugares são preparados para o inverno, né, que é bem longo, 4 ou 5 meses de frio, venta bastante, neva muito, não chove muito, o verão é lindo e chega a fazer uns 30 graus durante uns 3 dias. Mas no inverno não há muita programação ao ar livre. O clima de Victoria é bastante agradável, durante o verão as temperaturas ficam em torno de 25 graus, podendo chegar perto dos 30 em dias mais quentes. Durante o inverno, os dias não são tão frios como em outros lugares do Canadá. A temperatura fica em torno de 6 a menos 3 graus em dias mais frios ou madrugada. Preparo sim. A temperatura dizem que chega fácil a menos 30, mas todos os prédios possuem estrutura para suportar esse frio. Também dizem que, por ser a capital do país, as ruas são limpas com mais frequência no inverno. O que ela falou sobre essa questão da segurança foi: já ouvi todo tipo de história, inclusive de antigamente se chamar Deadmonton. Uau! Pela quantidade de assassinatos. Porém, dizem que mudou para muito melhor nos últimos anos. Virou a terceira cidade com o maior número de homicídios em todo o Canadá. Houve 40 homicídios em 2016 em Edmonton e o número de homicídios no Canadá inteiro em 2015 foi um total de 604. Bom, as pessoas que responderam disseram se sentir seguras. Já houve casos de furtos, próximos especialmente ao caso de uma delas. Já ouviu casos de roubos em farmácias ou lojas de conveniência, mas nunca de assalto na rua. Bastante crime ligado a pessoas envolvidas com drogas pesadas. Algumas pessoas na província não trancam as casas e os carros. Há pouco mais de um ano atrás teve um assalto à mão armada a um hotel e uma pessoa morreu. Um helicóptero da polícia ficou voando o tempo todo e a polícia nas ruas atrás do criminoso. Pegaram o cara. Também houve casos de sequestro relâmpago, mas não era na cidade, era uma cidade vizinha, que também foi pego. Mas é assim, há crime em todo lugar do mundo, né? Mas são poucos e há punição para os criminosos. Victoria é uma cidade relativamente segura, não há ameaça quando se anda sozinho na rua à noite e não há razão para ter medo de usar os celulares em locais públicos, por exemplo, né? Mas há casos de furto, especialmente de bicicletas, que são bastante comuns em Victoria.
Em comparação a São Paulo, é o paraíso, né? Claro que, como qualquer outro grande centro, tem crimes, mas nada que te impeçam de andar de ônibus às 2 da manhã nem usar o seu celular na rua sem nenhuma preocupação. Os pontos negativos, então, de Edmonton são o frio e a quantidade de homeless na região de downtown. Não há tantas opções de restaurante, lojas e shoppings como numa cidade grande. No inverno, fica-se muito tempo em casa, pois é frio. E há buracos nas ruas por causa dos pneus de neve e do sal que jogam para descongelar a neve. No verão, há obras pela cidade toda para consertar os buracos abertos durante o inverno. Os médicos não são tão atenciosos no sentido de te falarem aquelas coisas que você quer ouvir para se sentir melhor. Eles são competentes, mas são meio secos. O hospital infantil e maternidade só tem um na cidade e atende cidades vizinhas também. Seguro de carro é alto, gasolina é cara. Há muitos moradores de rua que vivem na cidade. Em alguns casos, a cidade tende a ser um pouco mais violenta por conta disso. Empregos em determinadas áreas são mais difíceis de encontrar. É caro para sair da ilha, ou seja, é caro viajar para fora da ilha, né? Então você só pode ficar lá naquela ilha. Também não há muita opção de voo. O valor do aluguel é alto e comprar casa é quase impossível. Se tivesse um metrô, seria bem melhor e o custo de aluguel no centro é bem caro. Dependendo do que você esteja disposto a fazer, não é difícil, mas sempre tem placas nas lojas e lanchonetes com oferta de emprego. A verdade é que está mais difícil agora, a economia está sofrendo por causa do preço do petróleo. Victoria é uma cidade que está crescendo bastante, com isso surgem novas oportunidades, especialmente para trabalhos casuais. Há muitos anúncios de emprego na área de hospitalidade e muitas oportunidades na área de construção e caregivers, como Childcare e Healthcare Assistant. Quanto a seguir carreiras em áreas mais específicas, como administração, direito e economia, pode ser um pouco mais desafiador lá. A Pri do Embarque com a Pri também fez um post específico sobre esse assunto que eu vou deixar para vocês acessarem também aqui na descrição. Para cargo que não existe qualificação, como housekeeping, waiter, é mais fácil arrumar emprego, apesar de que às vezes tem gente que mente no currículo porque as pessoas exigem que você tenha experiência de trabalho canadense, sendo que eles não estão dando as possibilidades de você ter experiência de trabalho canadense é uma coisa um pouco confusa. Ou referências, né? Às vezes você precisa de referências. Mas para os que existem, depende de vários fatores, como demanda, experiência, qualificação. Entretanto, é importante destacar que todos exigem o Work Permit. É fácil entrar para a área de TI e os empregos são bem remunerados. Os empregadores valorizam bastante o trabalho voluntário e o francês pode influenciar em contratações também. Acho que é porque Ottawa está bem do ladinho do Quebec, então deve ser importante. Bom, gente, eu gostaria antes de tudo de agradecer todo mundo que assistiu o vídeo todo e principalmente todo mundo que respondeu o meu questionário pra mim, gente, muito obrigada de coração. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o joinha de vocês. Caso vocês tenham mais perguntas sobre essas cidades ou achem legal fazer sobre alguma cidade específica, menor e tal, que vocês tenham interesse, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!